Vigésima terceira sessão ordinária, Turvo, 19 de julho de 2021. Boa noite a todos, quero agradecer e cumprimentar a presença de todos. Hoje, nossa plateia está bastante grande, né? Fazia tempo que a gente já não via a presença de tantos munícipes, e obviamente hoje com a presença da Polícia Civil e também da Polícia Militar, o que nos engrandece também e aumenta o nosso compromisso. Ao vendo o coro regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Quero, em nome do Legislativo turvense, também prestar nossas condolências pelo falecimento do Sérgio Gomes, que faleceu no último dia 6/7. Sérgio era um empresário aqui do nosso município, com 55 anos, faleceu também vítima da Covid. Então fica aqui os nossos sentimentos aos familiares. Convido para fazer parte da mesa Dr. Diego Arge Diário, delegado regional da 19ª região. Convido também para fazer parte da mesa Bruno Sinibaldi, delegado da Polícia Civil de Turvo. Convido também para fazer parte da mesa Jaime Marcelino, da Polícia Penal, representando o sistema prisional socioeducativo. E convido para fazer parte da mesa o secretário de Saúde do nosso município, José Tadeu Arseno. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício número 53/2021. Ilustríssimo senhor Moacir Venceslau Custódio, digníssimo primeiro suplente da coligação. Senhor suplente de vereador, com os nossos cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para comunicar-lhe que o senhor vereador Valcir Vassoler Milanês requereu licença sem vencimentos para tratar assuntos de interesse particular por 30 dias, conforme requerimento número 12 de 2021, aprovado nesta Casa. Por outro lado, de conformidade com o artigo 22, parágrafo 1º, letra B, da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 76, parágrafo 5º do Regimento Interno desta Casa, convoco Vossa Senhoria, primeiro suplente da coligação, para tomar posse no cargo de vereador na sessão ordinária do dia 19/7 às 19 horas. Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria que compareça, munido do respectivo diploma e da declaração de bens, para apresentação junto à mesa diretora durante a posse no cargo de vereador. Sendo que temos para o momento, e na certeza do acatamento de vossa convocação, apresentamos a Vossa Senhoria as nossas mais elevadas expressões de estima e apreço. Atenciosamente, vereador Samuel Niotti, presidente da Câmara. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício de autoria do senhor Moacir Venceslau Custódio. A Sua Excelência, Samuel Niotti, presidente da Câmara. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, quero acusar o recebimento do ofício número 53, de 7 de julho de 2021, convocação para tomar posse no cargo de vereador na sessão ordinária dia 19/7 de 2021. Cumpre-me comunicar a Vossa Excelência que, por motivos particulares assumidos anteriormente, no período informado, não poderei tomar posse no cargo de vereador, sendo que tinha para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Moacir Venceslau Custódio, primeiro suplente de vereador. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício número 54/2021.
Ilustríssimo senhor Renato Oswaldino Fávaro, digníssimo segundo suplente da coligação. Senhor suplente de vereador, com os nossos cordiais cumprimentos, dirijo-me a Vossa Senhoria para comunicar-lhe que o senhor vereador Valcir Vassoler Milanês requereu licença sem vencimentos para tratar assuntos de interesse particular por 30 dias, conforme requerimento número 12 de 2021, aprovado nessa casa. Informamos que o primeiro suplente, senhor Moacir Venceslau Custódio, não tomará posse no cargo de vereador, conforme ofício encaminhado a essa Casa Legislativa. Por outro lado, de conformidade com a lei orgânica deste município, combinado com o regimento interno desta Casa, convoco Vossa Senhoria, segundo suplente da coligação, para tomar posse no cargo de vereador, na sessão ordinária do dia 19/7, às 19 horas. Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria que compareça, munido do respectivo diploma e da declaração de bens, para apresentar junto à mesa diretora durante a posse no cargo de vereador, sendo que temos para o momento, e na certeza do acatamento de vossa convocação, apresentamos a Vossa Senhoria as nossas mais elevadas expressões de estima e apreço. Atenciosamente, vereador Samuel Niotti, presidente da Câmara. Comunico a todos os presentes que os documentos do empossado exigidos por lei já foram entregues a essa Casa Legislativa. Apresentados os documentos e não havendo qualquer impedimento que pudesse prejudicar ou impedir sua posse, passemos à tomada do compromisso de posse. Verificada a presença, convido o senhor Renato Oswaldino Fávaro para adentrar ao plenário, na tribuna, com o braço direito estendido e, após o meu pronunciamento, faço o juramento. Renato Oswaldino Fávaro promete cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado e a lei orgânica do município, observar as leis, cumprir o regimento interno da Casa e desempenhar com lealdade o mandato que lhe foi confiado, trabalhando sempre pelo progresso do município e o bem-estar do seu povo. Assim eu prometo. Declaro empossado no cargo de vereador o senhor Renato Oswaldino Fávaro, segundo suplente da coligação. Convido para assinar o termo de posse e, após, tomar assento ao plenário e participar da sessão ordinária. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 22ª sessão ordinária, realizada em 5 de julho de 2021, às 19 horas. Presidente, vereador Samuel Niotti. Vice-presidente, vereador Afonso Ribeiro Casteller. Primeiro secretário, vereador Valcir Vassoler Milanês. Segundo secretário, vereador Reder Bach Pinto. Demais vereadores presentes na sessão: Cleonice Lima Silvano, Giovanni Carlesse, Luiz Lucinei Vito, Rogério D'Agostin e Patrick Fávaro Nazari. O senhor presidente convidou para fazer parte da mesa o terceiro sargento do Corpo de Bombeiros, Tiago Javurek Nunes. O senhor presidente autorizou a leitura da ata da 21ª sessão ordinária, realizada em 28 de junho, às 21 horas, às 19 horas, no qual, após lida, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade e assinada pelos senhores vereadores. Expediente da sessão. Mensagem 17, de 30 de junho,
de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que vem, através da presente, encaminhar para a apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 21, de 30 de junho, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Turvo para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências. O senhor presidente deu entrada no referido projeto de lei. Mensagem 18, de 2 de julho, também de autoria do Executivo Municipal, que vem, através da presente, encaminhar para apreciação e votação os seguintes projetos de leis. Projeto de lei número 22, de 2 de julho, que altera dispositivos da lei número 1227, de 97. O senhor presidente deu entrada no referido projeto de lei. Projeto de lei complementar 06, de 2 de julho, que institui o protesto extrajudicial de certidões de dívida ativa, altera o Código Tributário Municipal e dá outras providências. O senhor presidente deu entrada no referido projeto de lei complementar. Requerimento número 11, de 1º de julho, de autoria do senhor vereador Valcir Vassoler Milanês. Vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, solicitar a retirada do requerimento de sua autoria número 10 de 2021, referente à licença sem vencimentos, por 30 dias, pelo motivo de segunda-feira, dia 12 de julho, ter sido feriado municipal. Requerimento número 12, de 2 de julho, também de autoria do senhor vereador Valcir Vassoler Milanês, de conformidade com a lei orgânica e regimento interno desta Casa, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, requerer licença sem vencimentos por 30 dias, a partir do dia 18 de julho de 2021, para tratar de assuntos de interesse particular. Requerimento número 13, de 2 de julho, de autoria do senhor vereador Luiz Lucinei Vito, que vem justificar, com base no artigo 3º da Lei 2.287 de 2016, sua ausência na sessão do dia 28 de julho. O senhor presidente deu entrada nos requerimentos número 11, 12 e 13 de 2021. Moção 03, de 2 de julho de 2021, de autoria de todos os senhores vereadores que compõem essa Casa. Vem por meio desta, visto que no dia 2 de julho se comemora o Dia do Bombeiro, seja encaminhada a moção de congratulações aos bombeiros comunitários ativos Jonas Senler Zaneto, Adriel dos Santos, Carlos Jardel Pereira e Alessandro de Sasso Venção, parabenizando-os por permanecerem atuantes e contribuírem com o trem de socorro do 3º Grupo de Bombeiros Militar deste município, desde o primeiro ano de inauguração do quartel, que foi em 18 de janeiro de 2010, assim como a todos os demais bombeiros do quartel que dedicam-se à nobre missão de proteger e de salvar vidas. O senhor presidente deu entrada na referida moção. Ofício 16, de 8 de julho, de autoria do senhor Ricardo William Junglaus, extensionista rural, vem por meio deste encaminhar em anexo o resultado do balanço social de 2020 da EPAGRE. Ofício 42, de 30 de junho, de autoria da Cisanrec, vem por meio deste informar que, em 2021, a Cisanrec comemora 10 anos de fundação, tendo sido uma ferramenta de gestão e apoio aos gestores municipais de saúde, com uma estrutura regional integrada ao Sistema Único de Saúde SUS, proporciona aos municípios consorciados a vantagem de realizar de forma ágil e simplificada atividades conjuntas na área da saúde, buscando redução dos custos de atendimento no setor, sem se limitar às divisas administrativas de cada município. Afinal, os consórcios intermunicipais de saúde surgem como uma ferramenta alternativa ao SUS para a organização regional, se consolidando como importante parceiro do governo estadual na oferta de serviços de saúde e na gestão operacional, pois se associam entre municípios vizinhos para gerir e prover conjuntamente serviços de saúde à população, otimizando e racionalizando o uso de recursos públicos.
Edital de convocação, 1º de julho de 2021, de autoria da Casan, de Florianópolis, que aconteceu dia 15/7, às 19 horas, por meio da plataforma Zoom, que convidou a população em geral para participar. O documento RIMA continua à disposição em meio físico para consulta na Casan, agência de Turvo. Convite. O Conselho Comunitário de Saúde de Turvo convidou os senhores vereadores para participarem da palestra do CONSEG, que foi ministrada por Marcelo Piccolo, 3º sargento, comandante do destacamento em Beto Sul, que aconteceu dia 8, quinta-feira, às 19 horas, aqui na Câmara de Vereadores. Ordem do dia. Projeto de lei número 20, de 10 de junho, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o processo de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal, produzidos de forma tradicional e artesanal. Institui o selo tradicional no município de Turvo e dá outras providências. Com parecer favorável das comissões competentes sem emendas, o senhor presidente colocou o referido projeto de lei em discussão. Durante a discussão, os senhores vereadores Afonso Ribeiro Casteller, Rogério D'Agostinho se manifestaram. Após a discussão, foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Requerimento 08, de 17 de junho, de autoria dos senhores vereadores Afonso Ribeiro Casteller, Cleonice Lima Silvano e Valcir Vassoler Milanês. Solicitam do Executivo Municipal cópia do projeto e memorial descritivo da obra a ser realizada na comunidade de Rodeio da Areia, consistente de uma ponte em concreto na TVO 256, com extensão de 6,90 metros de comprimento, cujos investimentos advindos de recursos próprios atingem um montante de R$ 104.787,22, bem como cópia integral do processo de licitação que determinou a empresa Filtrin Companhia Limitada como vencedor do certame. O senhor presidente colocou o referido requerimento em discussão. Após a discussão, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Uso da tribuna. Fizeram uso os senhores vereadores Afonso Ribeiro Casteller, com a participação do vereador Rogério D'Agostinho, o vereador Valcir Vassoler Milanês, o vereador Giovanni Carlesse, com a participação do vereador Afonso Ribeiro Casteller e Valcir Vassoler Milanês, vereador Luiz Lucinei Vito, com a participação do vereador Afonso Ribeiro Casteller, Rogério D'Agostinho, Giovanni Carlesse. E no encerramento, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para a sessão extraordinária, logo após a sessão ordinária, para a seguinte ordem do dia. Segunda votação do projeto de lei do Executivo número 20 de 2021, votação em turno único dos requerimentos número 11 e 12 de 2021 e votação única da moção 03/2021. Suspendeu a sessão por 5 minutos. Sala do plenário, 5 de julho de 2021. Coloco a ata em votação. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestam. Ata aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura da ata da 8ª sessão extraordinária, realizada em 5 de julho de 2021, às 20 horas. Presidente, vereador Samuel Niotti, vice-presidente e vereador Afonso Ribeiro Casteller. Primeiro secretário, vereador Valcir Vassoler Milanês. Segundo secretário, vereador Réder Bach Pinto. Demais vereadores presentes na sessão: Cleonice Lima Silvano, Giovanni Carlesse, Luiz Lucinei Vito, Patrick Fábio Nazari e Rogério D'Agostinho. Ordem do dia. Projeto de lei número 20, de 10 de junho, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o processo de fiscalização de produtos alimentícios de origem animal, produzidos de forma tradicional e artesanal. Institui o selo tradicional no município de Turvo e dá outras providências. Com parecer favorável das comissões competentes e sem emendas, o senhor presidente colocou o referido projeto de lei do Executivo em discussão. Após discussão,
foi colocado em segunda votação, sendo aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Requerimento número 11, de 1º de julho, de autoria do senhor vereador Valcir Vassoler Milanês, que vem, perante Vossa Excelência, solicitar a retirada do requerimento de sua autoria número 10 de 2021, referente à licença sem vencimentos por 30 dias. O senhor presidente colocou o referido requerimento em discussão. Após discussão, foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Requerimento número 12, de 2 de julho, também de autoria do senhor vereador Valcir Vassoler Milanês, de conformidade com a lei orgânica do município e o regimento interno desta casa, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer licença sem vencimentos por 30 dias, a partir do dia 18 de julho, para tratar de assuntos de interesse particular. O senhor presidente colocou o referido requerimento em discussão. Após discussão, foi colocado em votação única, sendo aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores. Moção 03, de 2 de julho, de autoria de todos os senhores vereadores que compõem essa casa, que vem por meio desta solicitar que seja encaminhada a moção de congratulações aos bombeiros comunitários ativos, Jonas Sendler Zaneto, Adriel dos Santos, Carlos Jardel Pereira e Alessandre Sasso Venção, assim como a todos os demais bombeiros do quartel que dedicam-se à nobre missão de proteger e de salvar vidas. O senhor presidente colocou a referida moção em discussão. Após discussão, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade pelos senhores vereadores. Em seguida, o senhor presidente convidou os senhores vereadores que fizeram a entrega das homenagens aos referidos bombeiros. Em nome do Legislativo turvense, o senhor presidente agradeceu aos bombeiros pela sua dedicação e que continue sempre trabalhando em prol da população. No encerramento, o senhor presidente comunicou que, devido ao feriado dia 12 de julho, não terá sessão, convocou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, segunda-feira, dia 19 de julho, às 19 horas. Sala do plenário, 5 de julho de 2021. Coloco a ata em votação. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários se manifestem. A ata aprovada por unanimidade. Expediente da sessão. Peço ao secretário que faça a leitura da moção número 04/2021. Essa moção é de autoria de todos os senhores vereadores que compõem essa casa. Samuel Aniotti, presidente, Afonso Ribeiro Casteller, Réder Bach Pinto, Cleonice Lima Silvano, Giovanni Carlesse, Luiz Lucinei Vito, Patrick Fávaro Nazari, Renato Oswaldino Fávaro e Rogério D'Agostin. Os vereadores que abaixo subscrevem, com assento nessa Casa Legislativa, vêm, respeitosamente, amparados pelo regimento interno, após ouvido o plenário, requer que seja encaminhada a moção de apelo ao excelentíssimo senhor Carlos Moisés da Silva, governador do Estado de Santa Catarina, ao senhor Leandro Antônio Soares, secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativo, ao excelentíssimo senhor Heron Giordini, secretário-chefe da Casa Civil, ao excelentíssimo coronel Charles Alexandre Vieira, secretário de Segurança Pública, e ao excelentíssimo senhor Mauro de Nadal, presidente da LESC, nos seguintes termos. Considerando que segurança pública é matéria de interesse coletivo e responsabilidade de todos os poderes em defesa dos princípios sociais, sobretudo a vida, a paz e a tranquilidade do povo de uma nação. Considerando que o governo federal garantiu integralidade e paridade até 2019 para os policiais civis da União, federais e civis do Distrito Federal, conforme o parecer da AGU 04, elaborado em 2019, assegurando o reconhecimento, a integralidade e a paridade para os policiais rodoviários federais, policiais do Legislativo e policiais penais da União, que tenham ingressado na carreira até 12
de novembro de 2019, data da promulgação da reforma federal, em razão da emenda constitucional 130 de 2019, que trata da reforma da Previdência Federal no âmbito federal. Portanto, com base nas manifestações exaradas pelos servidores das categorias da Polícia Civil, Polícia Penal, Instituto Geral de Perícias e Departamento de Administração Socioeducativo, apelamos aos líderes acima citados para que seja mantido a pensão por morte 100%, pedágio de transição 20%, idade de 55 anos, sendo 30 anos de contribuição e 20 anos de carreira policial ou similar, e ainda paridade e integralidade para todos os operadores que ingressarem até a implementação da reforma da Previdência. Pelo exposto, essa Casa Legislativa de Turvo, através dos vereadores abaixo subscritos, apelam ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, ao secretário de Administração Prisional e Socioeducativo, senhor Leandro Antônio Soares, ao excelentíssimo senhor secretário-chefe da Casa Civil, Heron Jordim, ao excelentíssimo senhor secretário de Segurança Pública, coronel Charles Alexandre Vieira, e ao excelentíssimo senhor presidente da LESC, Mauro Nadal, para que atendam aos apelos acima solicitados. Câmara Municipal de Turvo, 19 de julho de 2021. Peço ao secretário que faça a leitura da ata do Planejamento Plurianual em Agricultura. Aos 24 dias do mês de junho de 2021, com início às 18 horas, reuniram-se no Centro de Eventos Iri Angeloni Carlesse, aqui em Turvo, representantes das instituições, mais um agricultor convidado, vinculado às respectivas organizações, sendo esta Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Empreendedores Rurais, COTIL, Copersuca, Copervale Sul, ACAPSA, ICASA, Cicobi Credsuca, Câmara de Vereadores de Turvo, Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio de Turvo, Secretaria de Agricultura de Turvo, Prefeitura de Turvo e EPAGRE. Ao propósito, realizar a consulta à sociedade quanto às prioridades de trabalho em agricultura ao Planejamento Plurianual 2022-2025, em colaboração à EPAGRE. A ação é uma alternativa intermediada e construída com grupos e entidades locais para a extensão cooperativa em estabelecer um ecossistema de inovação, uma articulação de várias organizações oriundas de diferentes áreas temáticas, mas com interesse partilhado ao mesmo sujeito setor, agricultor, agricultura, vir a tornar o espaço apto à reflexão de correlações, partilhar a responsabilidade de educar, fazer com que cada sujeito agente deseje fazer parte do processo. Peço ao secretário que faça a leitura do requerimento 14/2021. Esse requerimento é de autoria do senhor vereador Luiz Lucinei Vito. O vereador que subscreve, de conformidade com artigo 22, inciso 2 da Lei Orgânica e artigo 76, inciso 2 do Regimento Interno desta Casa, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer licença em vencimentos por 30 dias a partir do dia 1º de agosto de 2021 para tratar de assuntos de interesse particular. Sala de sessões, 19 de julho de 2021. Ordem do dia. Coloco em discussão o projeto de lei número 22/2021. Esse projeto de lei, senhor presidente, senhores vereadores, é de autoria do Executivo Municipal, altera dispositivos da lei número 1227 de 97. A lei anterior, senhor presidente, dizia o seguinte: fica concedida a isenção de pagamento de preços públicos de serviço de terraplenagem e fornecimento de cascalho aos proprietários que utilizarão referidos serviços para a implantação de novos aviários a título de incentivo de natureza tributária. A isenção, descrita no parágrafo anterior, limitava-se a 10 horas de terraplenagem e 30 horas de cascalho por aviário construído.
Agora, a nova lei, a inserção descrita no parágrafo anterior limita-se de 10 passou para 30 horas e de 30 para 60 horas de carga de cascalho por aviário construído. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 22/2021. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Projeto de lei número 22/2021, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento número 09/2021. Esse requerimento é também de autoria de todos os senhores vereadores que compõem essa casa. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores abaixo assinados, com assento nessa Casa Legislativa, vêm respeitosamente à presença de Vossa Excelência, na forma regimental, depois do ouvido plenário, requer o envio do expediente ao governador do Estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Carlos Moisés da Silva, excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Minotto, excelentíssimo senhor coronel Charles Alexandre Vieira, encaminhando solicitação sobre a viabilidade de transformar a terceira companhia de bombeiros militar, que abrange a região da MESC, em batalhão. Justificativa. O presente requerimento solicita que a terceira companhia de bombeiros militar, que abrange a região da MESC, passe para o status de batalhão de bombeiros militar. Sala Sessões, 24 de junho de 2021. Coloco em votação única o requerimento 09/2021. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Requerimento número 09/2021, aprovado por unanimidade. Coloco em discussão o requerimento 13/2021. Requerimento de autoria do senhor vereador Luiz Lucinei Vito. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador abaixo subscrito requer à mesa que, depois do ouvido plenário, na forma regimental, seja justificada, com base no artigo 3º da Lei 2.287/2016, sua ausência na sessão do dia 28 de junho de 2021. Coloco em votação única o requerimento 013/2021. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Requerimento 013/2021, aprovado também por unanimidade. Coloco em discussão a indicação número 13/2021. Essa indicação é de autoria dos senhores vereadores Réder Bach Pinto, Patrick Fávaro Nazari e Rogério D'Agostin, da bancada do PP. Indicamos à mesa, cumprindo as formalidades legais, a seguinte medida de interesse público a ser encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal: que seja implantada rede de esgoto e tubulação para águas pluviais de um pequeno trecho da rua Oscar Pitts, bairro São Cristóvão, mais precisamente entre o escritório da Copersuca até o Rio Turvo, bem como seja efetuado estudo no sentido de asfaltar referido trecho. Coloco em votação única a indicação número 13/2021. Quem for a favor, permaneça como estão. Os contrários, se manifestem. Indicação número 13/2021, aprovada por unanimidade. Nesse momento, passamos os nossos convidados a fazer uso da palavra. Convido para fazer uso da palavra o secretário da Saúde do nosso município, José Tadeu Arseno. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Cleonice, servidora da saúde. O que me traz nessa noite a esta casa é um assunto que foi levantado na última sessão pelo vereador Carlesse, com a parte do vereador Valcir, onde o vereador Valcir comentou sobre algumas reclamações sobre atendimento médico e fornecimento de remédios por parte da nossa secretaria, que talvez fosse até interessante convocar o secretário para vir a essa casa. O faço hoje de livre e espontânea vontade, por direito e penso por obrigação, como representante da pasta da saúde, esclarecer esse tipo de reclamação, que talvez todos vocês tenham já durante o trabalho de vocês, né, no dia a dia. Na semana passada, já conversei com o vereador Valcir a respeito, né, sobre as reclamações que ele tinha,
as explicações, informações que eu tenho como secretário para tentar sanar as reclamações que ele teve. Inclusive, falei para ele que hoje faria isso perante vocês aqui. Tá? O que eu tenho a esclarecer a todos os turvenses e aos senhores, inicialmente sobre atendimentos médicos ofertados pelo município para a nossa população, é que nós temos uma equipe de 13 médicos hoje atendendo nas diversas unidades de saúde. 13 médicos, assim, da maior competência sobre o que fazem. Então, essa equipe de 13 médicos, elas são distribuídas nas unidades de acordo com a carga horária que cada um é contratado. Eu fiz um mapa com todas as unidades e com os horários que os médicos atendem, inclusive os especialistas. Tá? Deixei com o Samuel, o presidente, um mapa para cada um dos senhores vereadores, até para que nos cobrem no futuro se está saindo de acordo com a nossa proposta ou se não está, possíveis reclamações que a gente possa resolver. Tá? Então, depois o presidente vai entregar para cada um de vocês esse mapa, onde fala em cada unidade que tipo de profissional que nós temos e qual é o horário que ela atende. Tá? Nós temos, por exemplo, serviços médicos na segunda-feira, em todas as unidades, isso somado. Tá? Nós temos 60 horas médicos, atendendo à disposição da população. Na terça-feira, nós temos 70 horas médicos. Na quarta, 64 horas. Na quinta, 62. E na sexta, 46 horas médicos. Isso dá por semana, o nosso município tem à disposição da população 302 horas médicos. E assim vai. Nós temos dentista, por exemplo, segunda-feira, 24 horas de dentista à disposição da população. Na terça-feira, 32 horas. Na quarta-feira, 28, na quinta, 28 e na sexta, 20 horas. Tem aqui também os fisioterapeutas, os nutricionistas, em cada unidade a sua carga horária por período, que é de 4 horas, né, na parte da manhã, 4 horas na parte da tarde ou 4 horas no período da noite. Depois cada um de vocês vai receber essa cópia. Os senhores poderão notar que tem algum período aqui que está vago, que não tem um médico naquele período, na manhã ou na tarde. Por que está vago? Porque nesse período o médico faz as visitas domiciliares. Nós temos pacientes acamados que precisam ser visitados. Mas todos os usuários daquela unidade sabem que naquele dia, que naquele horário, o profissional médico não está ali. Ele está visitando. Pode acontecer que algum paciente, algum usuário da nossa saúde pública procure um profissional médico naquele dia por uma emergência, uma urgência, mas os profissionais que estão lá, enfermeiro, técnicos, fazendo uma triagem e vendo a necessidade que realmente tem que ser atendido naquela hora, esse paciente é encaminhado para a unidade central, ou entre os médicos mesmo eles conversam, pode ser até encaminhado para uma outra unidade. Os nossos atendimentos são feitos semanalmente, os agendamentos para o atendimento da semana seguinte. São agendamentos de consulta normal, de rotina. Então, os senhores poderão me perguntar, tá, Tadeu, mas e a emergência, como é que é atendida? Eu não consigo agendar a emergência para uma semana. Essas emergências, aquilo que eu falei, chegou na unidade de saúde, o médico está atendendo, foi feita a triagem, realmente precisa ser atendido naquela hora, o médico vai atender. Se ele não tiver disponibilidade de horário, a agenda está muito cheia, não tem como, a coisa está apertada, ele vai ser encaminhado, esse paciente vai ser encaminhado para a unidade central. Agora, o que não pode acontecer, e às vezes acontece, a gente sabe que sim, é a pessoa chegar lá na hora, sem ter marcado o horário, e quer ser atendida. Não é assim que funciona. Nós precisamos de organização, nós precisamos de um planejamento para saber quantos médicos nós precisamos, quantas horas eles têm que ficar disponível. Então, não é essa necessidade do paciente, do usuário da saúde pública, que vai
fazer com que se fuja dessa organização que nós temos, dessa pauta. As consultas são agendadas e são cumpridas nesse horário. Então, não é porque eu acho que eu tenho um problema muito sério e vou ser triado lá perante o enfermeiro, perante o técnico de enfermagem, que eles vão ter que me passar na frente daquele cidadão que foi lá uma semana antes de marcar sua consulta. Eu tenho que obedecer aquele cidadão. Não, mas realmente é uma emergência. Nós vamos atender, nós vamos encaminhar, tá? E essa pessoa será encaminhada. Eu tenho um plano de saúde, para vocês terem uma ideia, eu pago caro por esse plano de saúde particular. Se eu quiser marcar uma consulta hoje, de rotina, que é o que nós estamos falando aqui, é de 20 a 30 dias que eu vou conseguir ser atendido. Na nossa saúde pública, nós tentamos atender dentro de uma semana. Isso é de graça, não custa nada. Ah, mas existe reclamação? Existe. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu quero colocar a vocês, a hora que precisar, a minha sala está lá para nós conversarmos. Tá? Vários vereadores de vocês já me procuraram. Cleonice é servidora da saúde, a sala dela fica perto da minha, a minha porta fica sempre aberta. Eu não fecho a porta. E qualquer um de vocês, em qualquer horário que me procurar, eu vou atender. Se eu não puder atender por algum motivo, ou eu não estou na secretaria, ou estou numa reunião, a gente vai dar uma resposta. Então, como eu falei com o vereador Valcir também na semana passada, com certeza, vocês devem ter várias reclamações. Agora, precisamos filtrar essas reclamações, vamos ver a realidade da reclamação. Com esse mapa que eu vou entregar para vocês, que o presidente vai entregar, vocês vão saber, bom, naquele dia realmente não tinha médico naquele horário. Por quê? Porque ou ele não tem carga horária disponível, ou porque ele foi fazer um atendimento fora, ou foi chamado no Covid porque a coisa aumentou lá e precisamos de mais um médico lá para dar atendimento. Tudo nós temos informações, e são claras e são públicas. Então, isso é sobre atendimento médico. Tá? Qualquer reclamação a respeito, eu estou sempre à disposição. Também foi falado aqui naquela noite sobre falta de remédio. A nossa farmácia, isso é normal em qualquer farmácia, até nas particulares, pode ter por algum momento, algum dia, que a pessoa vai lá buscar um remédio que não tem. Por quê? Porque, de repente, a distribuidora não tinha para entregar, alguma situação, mas a gente já vai informar, olha, hoje não tem, mas está chegando, semana que vem está aí. Aqueles remédios que o SUS nos diz que nós temos que entregar, que são comprados com recursos públicos que vêm e os recursos próprios do município, que também são públicos. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de adquirir esses medicamentos, principalmente os que nós temos que entregar, porque o SUS exige que nós entregamos, e nós temos a resposta para esse paciente. Agora, o que não pode acontecer é eu ir lá buscar um remédio que o SUS não é obrigado a dar e que eu não tenho certeza que aquela pessoa tem carência para receber aquele remédio. Se a pessoa tiver carência, através de um estudo socioeconômico que nós fizemos, que a assistente social faz, e realmente identificar carência, o município vai comprar esse remédio, mesmo não estando naquela relação de remédios obrigatórios. Agora, se não tiver carência detectável pelo nosso assistente social, pela nossa assistente social, não estou preocupado. Se esse paciente vai reclamar para o Ney, para o Carlesse, para o D'Agostinho, para o Afonso, porque esse paciente tem condições de comprar. O SUS é para todos, mas nós temos que ter a responsabilidade de saber distribuir esse recurso. Não é porque o cara é meu amigo ou que ele votou em mim que eu vou ter que dar o remédio para ele. Se precisar e nós identificarmos a carência, ele vai receber. Tá? Então, esse tipo de reclamação, com certeza, vocês vão receber muitas vezes. Outra situação que acontece a respeito de remédios, tem muitos casos de pacientes que conseguem pagar uma consulta particular. E o médico particular, ele vai prescrever remédios que nem sempre o SUS tem, que entra naquele caso que eu falei da carência. Agora, muitas vezes o remédio que o médico prescreve, a mesma formulação, nós temos lá, fornecido pelo SUS. Alguns casos, raros casos, o paciente não quer.
Ele disse, não, isso eu não quero. Eu quero isso que o doutor fulano de tal lá, particular, me receitou. Só eu não tenho, eu tenho isso que é a mesma fórmula. Conversa com o teu médico. Vê para ele. É uma conduta do médico, é uma decisão do médico. Na grande maioria das vezes, os médicos, não, realmente, isso aqui tu pode tomar, que é o mesmo efeito, a mesma formulação, a mesma dosagem. Tem casos que a pessoa não aceita e nos exige que compramos esse remédio. Não vamos comprar, a não ser que se prove a carência. Vai ter reclamação para vocês? Vai ter reclamação para vocês. Agora, não é penso eu que não é um problema que o município tem que resolver. Os valores e gastos na aquisição de remédios, volumes vultuosos, não é pouca coisa. Tá? Como já falei, na maior parte das compras desse remédio, a maioria é comprada com recursos do município, que também são recursos públicos, que nós também temos que prestar conta. Então, senhores, quando do surgimento desse tipo de dúvida relacionadas à saúde, não se custe me perguntar, me procurar, via secretaria, via telefone, no mercado, na hora que nos encontramos, todo lugar é lugar da gente conversar. Tá? Fique muito à vontade. Precisamos da união de todos vocês para podermos fazer uma saúde no Turvo, que sempre foi boa a saúde do Turvo. Mas se nós pudermos melhorar, vamos melhorar. Peço o engajamento de cada um de vocês, independentemente de sigla partidária, independentemente de paixão política, de ranço passado, isso não me interessa isso. Tá? Eu quero ser responsável por uma pasta que a cada dia a gente possa melhorar a saúde da população carente, que a cada dia a gente consiga mudar um pouquinho até a maneira de atender. A gente trabalha isso diariamente, às vezes fica até meio chato, né, cobrando isso dos nossos servidores, de ter empatia, de se colocar no lugar do paciente que está lá. A pessoa não vai lá para conversar com o médico, não vai lá para conversar com o atendente, ela vai lá porque ela precisa. Então, a gente tem que sempre melhorar esse atendimento. E eu tenho certeza que nós estamos melhorando. Eu não tenho dúvida disso. Tá? O que a gente pode fazer, a gente faz. Senhor presidente, senhores vereadores, fica aqui meus agradecimentos por utilizar esse espaço, essa tribuna, que eu penso ser um lugar sagrado, onde se deve buscar sempre soluções para o município, onde cada um de vocês tem uma plataforma que vocês ofereceram, vocês foram na casa de um turvense pedir os seus votos. Eu penso que é em cima dessa plataforma que as discussões devem acontecer. A responsabilidade de cada um de nós, de cobrarmos também, via reclamação, sem problema nenhum, para vocês, um amigo de vocês, um parente de vocês. A gente vai estar sempre à disposição. Eu fico muito grato por esse espaço. Então, sobre esses assuntos de reclamações que chegaram até um vereador, eu fico à disposição sempre. Já falei com ele pessoalmente, tá? E serão todos muito bem recebidos lá na minha sala. Eu fico feliz quando vão lá, me tragam sugestões, vamos discuti-las, sendo viáveis, por que não? Vamos tentar implantar no nosso município, sempre no objetivo de melhorar a saúde do Turvo. Esse é o meu compromisso com cada um dos turvenses, tá? Com o apoio de todos os senhores, que são líderes, que são formadores de opinião, eu tenho certeza que nós vamos melhorar. Muito obrigado. Estarei sempre à disposição. Agradeço ao secretário da Saúde, José Tadeu Arceno. Obrigado pelos esclarecimentos. Convido para fazer uso da palavra Bruno Sinibaldi, delegado da Polícia Civil de Turvo. Boa noite a todos os presentes aqui. Boa noite, senhores vereadores. Gostaria de saudar os colegas policiais civis e policiais penais que aqui se encontram, né? E a população de Turvo que nos prestigia nesse momento. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho aqui em nome da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e também me digo representando os policiais penais e todas as forças de segurança pública de Santa Catarina, Força de Segurança Pública Civil,
apresentando essa moção, né, solicitando aos senhores vereadores que conversem com seus deputados, suas bases, né, visando trazer emendas, que os deputados tragam emendas a esse projeto de emenda constitucional de autoria do governo do Estado, do governador Moisés, que acaba retirando vários direitos das forças de segurança civil de Santa Catarina. Policiais penais, policiais civis, Instituto Geral de Perícia e agentes socioeducativos. Em um breve resumo aqui, antes, agradecer o meu chefe aqui, o doutor Diego Aro, que já foi delegado de polícia em Turvo durante 6 anos e se sente honrado aqui em ter sido convidado por essa casa para se fazer presente aqui nessa sessão. Meu nome é Bruno Sinibaldi, eu sou delegado de polícia em Araranguá e fui delegado de polícia aqui em Turvo em 2019 e 2020 e hoje estou aqui trabalhando, substituindo o meu colega, o delegado Lucas Fernandes da Rosa, que está em licença. Bom, então sobre esse projeto aí, visando a reforma da Previdência, o governador Moisés, através dos seus secretários, encaminharam um projeto de reforma da Previdência, extinguindo diversos direitos que nós, servidores da segurança, estamos contemplados, né? Somos contemplados. Vou citar rapidamente aqui um dos principais direitos que foram retirados. Atualmente, nós nos aposentaríamos se não houvesse esse projeto. Policial mulher com 52 anos e policial homem com 55 anos. O projeto ele prevê uma idade mínima, caso seja aprovado, né, de 65 anos para um policial. Além dessa modificação terrível, o projeto também prevê, né, atualmente nós temos, caso um servidor, um policial, faleça durante o exercício da profissão, ele receberia 100% de sua pensão para os seus dependentes, né, um valor razoável e condizente com o que contribuiu durante os seus 30 anos. O projeto do governo Moisés, ele reduz esse percentual para até 60%, o que daria 30% 30% a 35% a 40% de pensão, caso o servidor faleça. Além disso, a regra de transição hoje, que eles estão tentando encampar, também não é justa, porque faz com que aquele servidor policial que queira se aposentar, que esteja faltando um mês ou um dia, tenha que trabalhar mais 10 anos. Então, aqui nós temos 2 exemplos aqui de policiais, eu vou citar porque são conhecidos, né, a policial Rosane e o policial César, que são policiais aí valorosos, que têm orgulho de ser policiais, estão aí na faixa dos seus 60 anos de idade, certo? Já tendo contribuído, citar o policial César, 31 anos de contribuição. Caso esse projeto venha aprovar, o policial César, que hoje trabalha em Arroio, faz trabalho diurno, faz trabalho noturno, dupla jornada, trabalha com organização criminosa, teria que ficar mais 14 anos trabalhando. E se não morrer até lá, ele se aposentaria com uma média de 60% das contribuições com que ele arrecadou. Ou seja, no final, ele teria arrecadado mais para o Estado do que receberia. Caso ele morra durante esses 14 anos, sua esposa e seus filhos receberiam apenas 30% de tudo que ele contribuiu, desde o início da carreira dele. Então, esse projeto aí maléfico do governo, que quer colocar a segurança pública em um contexto geral de um servidor comum, né, que nós somos diferenciados, somos policiais,
tem se baseado e pregado duas mentiras, tá? Dois mitos aí que, inclusive, alguns meios de comunicação têm falado aos quatro cantos do Estado. O primeiro deles é que nós, policiais penais, policiais civis, não exercemos atividades de risco, que é uma mentira. Nós usamos arma de fogo, temos algemas, utilizamos coletes, estamos dia e noite aí trabalhando na criminalidade. Posso citar um exemplo aqui, uma operação que eu fiz aqui, Hidra de Lerna, na minha época. A policial Rosane foi convocada, não tinha policial, trabalhou de madrugada comigo. Já fomos ameaçados, eu na minha carreira já sofri ameaças, né? Então, em suma, para ficar muito bem claro, o sistema de persecução penal hoje, né, que abrange a segurança pública, ele é formado por quatro entes. Primeiro, a polícia militar, que atua na prevenção do crime, né? O policial militar, antes do crime ocorrer, ele faz o patrulhamento, por isso que ele veste farda. E se esse crime ocorre, e inevitavelmente vai ocorrer, a partir de então a Polícia Civil começa a trabalhar, tanto na recuperação dos ativos, né, do prejuízo que a vítima sofreu, como na prisão do criminoso. Então, da mesma forma que a Polícia Militar efetua a prisão e a captura do criminoso antes do crime ocorrer, ou durante o crime, a Polícia Civil vai desempenhar o papel dela na captura do criminoso após o delito. Quando esse criminoso é preso, julgado e condenado, entra a participação da Polícia Penal, que é a polícia da execução penal. Ela vai custodiar o preso para cumprir a sua pena, né, até o término do esgotamento da sua pena. Então, outro mito que eles criaram, além da atividade de risco, é que nós estamos querendo privilégio. Nós nunca tivemos privilégios enquanto servidores de segurança. O governo está tirando direitos que nós já conquistamos ao longo do nosso tempo. Quando nós ingressamos na carreira, nós assinamos um contrato com o Estado. Um contrato em que ele nos garantiria, pela Constituição e todos os princípios democráticos previstos na Constituição, de que seriam respeitados. E o governador Moisés, que deveria dar um exemplo, né, porque é um integrante da segurança pública, e teve aqui, acredito que a maioria aqui dos operadores de segurança depositaram seu voto de confiança nele, hoje passa um ar de um sentimento de tristeza, né, de desprestígio perante os demais servidores. Alegam também, só para finalizar aqui, não tomar muito o tempo dos senhores, que é necessário uma correção do déficit da Previdência, porque hoje a Previdência é deficitária. Porém, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Penal são superavitários. Hoje, o que nós contribuímos, nós pagamos nossos inativos. Nós temos contribuição hoje para mais daqui 20 anos. Nós temos hoje, segundo o cálculo do secretário da Previdência, o senhor Heron Jordani, para uma Previdência superavitária, teríamos que ter 4 policiais ativos para pagar um inativo. E nós temos isso. A Polícia Penal também. Bom, senhores, não me estendendo muito aqui, eu gostaria de agradecer o uso da palavra aqui e pedir encarecidamente aos senhores que, se puderem prestar esse auxílio nesse momento crítico que nós passamos. Conversei com policiais aqui que estão há 40 anos no serviço público da segurança e nunca viram tamanho escárnio que vem ocorrendo com o serviço, que nos apoiem, falem com seus deputados, busquem apoio, principalmente dos da base governista, sensibilizem eles. Até o dia 22 de julho ocorrerão emendas, pois caso essa reforma passe da forma com que está, não haverão
o cargo não deixará de ser atrativo, tanto para a Polícia Penal quanto para a Polícia Civil. E a polícia vai falir. Tá? Esse setor da engrenagem da segurança pública vai falir. E eles se complementam. Uma vez a engrenagem quebrada, o sistema está falido. E a máquina não anda mais. Consequência disso, organizações criminosas vão vir para cá, presídios vão virar no caos. Então é isso. Tá. Muito obrigado. Obrigado ao delegado. Obrigado ao delegado Bruno. Convido para fazer uso da palavra o senhor Jaime Marcelino, representante da Polícia Penal. Boa noite, senhores vereadores, colegas de profissão e os meus conterrâneos aqui de Turvo. Né? Para mim é uma honra estar aqui fazendo parte dessa tribuna hoje, porque eu sou nascido e criado aqui. E nunca esperei estar aqui nesse momento, né? Principalmente falando desse tema tão importante, que é a nossa reforma da Previdência. Eu não vou ser redundante e falar tudo aquilo que o Dr. Bruno já falou. Eu acho que ele já explanou bem e conseguiu demonstrar o que o governo está querendo fazer com a gente. Ele está apunhalando a gente. Hoje, a segurança pública, no geral, nós somos filhos de uma mesma mãe, mas nós não estamos recebendo o mesmo tratamento. Nós não estamos recebendo o mesmo alimento. Hoje, no sistema prisional, na Polícia Civil, no sistema socioeducativo e no Instituto Geral de Perícia, a gente sofre com a defasagem de funcionários. Hoje um policial tem que trabalhar por 3, por 4, por 5. Isso sem falar da condição de trabalho. Hoje, se vocês entrar numa delegacia, ou se vocês entrar dentro de um presídio, a primeira coisa que vocês vão dizer é o seguinte: como é que esses caras conseguem trabalhar aí? É complicado. É muito complicado. A gente trabalha em ambiente insalubre, a gente faz dupla jornada, a gente trabalha de dia, a gente trabalha de noite, isso sem contar os sobreavisos. Isso sobrecarrega qualquer um, porque chega final de semana, ou tu está no meio da tua folga, o telefone toca, é convocação, vem trabalhar. E tu tem que trabalhar, porque tu está ali para isso. Se a gente pegar hoje e for fazer um levantamento de todos os servidores dessas instituições das quais eu falei, a grande maioria faz uso de remédio controlado. Remédio para dormir, sofre transtornos psicológicos, alguns se afundam na cachaça, outros vão para a droga, e tem aquele viés que já não aguenta mais e comete suicídio. No ano que passou, a gente perdeu 15 colegas de trabalho. Nenhum deles chegou aos 60 anos. Por quê? Será que é o estresse da profissão? Será que é essas condições? Será que é a falta de material de trabalho? Querer fazer com que a gente trabalhe até os 65 anos é pedir para que a gente morra trabalhando. Porque a gente não vai aguentar. Ninguém aguenta. Hoje em dia a gente sofre com ameaças constantes, ameaça de morte. Se não bastasse a gente ter que se defender, a gente tem que defender nossos familiares, porque são sem vergonhas. Ele ameaça um filho, ele ameaça a tua família, vão lá, dão tiro em casa de pai e de mãe. Eu lembro muito bem quando eu era pequeno aqui no Turvo, a gente andava os 4 cantos. Não é que se tinha tanta segurança, que não se tinha criminalidade. Hoje em dia o meu filho não pode fazer isso. Uma que a criminalidade está aí. Vocês que moram aí, vocês já estão vendo o índice crescendo, as operações que são feitas, tráfico de drogas.
e outro ele vai pagar pelo fato de ter um pai que trabalha na segurança pública. A gente não pode, infelizmente, botar um filho lá em Araranguá numa escola municipal, numa escola estadual, porque vários são os casos de ameaças que são feitas por eles, por outros, né? Tem que botar num colégio melhor. A gente tem que morar num lugar melhor. É complicadíssimo hoje exercer a função que a gente está exercendo. É complicadíssimo. Mas a gente aproveita do espaço para pedir para vocês, vereadores, e até a sociedade, para que não deixe isso acontecer. Porque se isso acontecer, vai fazer com que a instituição de segurança pública venha a falir. Hoje a gente tem o melhor sistema prisional de Santa Catarina. A Polícia Civil também está ali no top 3. Se vocês forem ver a resolução de crimes, a grande maioria é resolvido. E daí eu pergunto para vocês, mudando as regras conforme eles querem, vai ser atrativo para aquele que está num banco universitário, que estuda 3, 4, 5 anos, venha fazer parte disso? Saber que vai ser ameaçado, saber que não vai ter condição de trabalho, que vai viver num ambiente estressante, que lá futuramente com certeza vai fazer uso de remédio controlado, que não vai ter assistência psicológica, porque isso não existe. Será que vai ser atrativo para ele? Como o doutor falou, eles criaram alguns mitos. E realmente, isso que eles criaram não acontece. Aliás, não pode acontecer. Então, mais uma vez, eu reitero o pedido para vocês, para não me alongar muito, né? Para que vocês falem com os deputados de vocês, peçam para que votem contrário a essa reforma, ou que ponham alguma emenda lá para nos beneficiar. Beneficiar, eu digo, não que vai nos dar direito, mas que vão manter simplesmente aquilo que a gente já tem. Era isso então, agradeço o espaço e também aproveito já do momento que caso alguém tenha algum deputado que queira fazer alguma reunião com a gente, para a gente poder explicar e apresentar no papel os números, a gente também está à disposição. Boa noite a todos, obrigado. Obrigado ao senhor Jaime Marcelino. Aproveito para reiterar também o apoio da Casa, em nome do Legislativo, a todos os policiais. Agradeço também ao doutor Diego, né? Foi delegado aqui no nosso município. E, sem dúvida nenhuma, vamos hoje fazer uma extraordinária justamente para aprovar essa moção e encaminharmos ao nosso representante legislativo e pedir apoio, então, à Polícia Civil, para que realmente seja olhado de forma diferente para o nosso policial civil. Vamos, então, ao uso da tribuna. Convido para fazer uso da palavra o senhor vereador Afonso Ribeiro Casteller. O assunto em pauta é a segurança pública. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, a todos os policiais, membros da segurança pública aqui presente, ao público aqui também presente nessa noite, a todos as pessoas que nos acompanham pela internet e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. Eu, aproveitando a situação, eu acabei me inscrevendo para falar um pouco sobre a segurança pública, mas com o que foi relatado pelos profissionais aqui presentes, a gente fica preocupado e triste com as condições que a gente está vendo aí, que está caminhando a questão dessa reforma previdenciária. Eu sou uma pessoa que sou amplamente a favor das reformas. Acho que a reforma previdenciária é uma reforma importante, e digo isso em todos os níveis, mas a gente não pode se esquecer de respeitar a individualidade, a pessoalidade de cada setor. Mesmo na reforma previdenciária do setor privado,
que foi feita em 2019, a gente teve algumas mudanças e que a gente sabe que vai ter pessoas que vão sofrer muito lá na frente, que trabalham em serviços pesados, que trabalham trabalhos manuais. Então tem pessoas que vão ter uma dificuldade muito maior do que outras que, por exemplo, trabalham no escritório, com menos força física, com menos carga de estresse, né, que é o caso dos colegas aqui. Então, a gente tem alguns contatos com alguns deputados, acredito que todos os vereadores têm. Eu também me comprometo de indagar, mandar mensagem, fazer alguma ligação, para atenuar essa situação, né? Eu acredito que alguma reforma realmente tenha que vir, mas adequada à realidade de vocês. Então, não era sobre isso que eu ia falar, mas já aproveitando, eu intero essa opinião que vocês têm, também me preocupa. Dito isso, quando surgiu a oportunidade de me candidatar a vereador, eu refleti bastante em aceitar ou não o convite. E antes de aceitar, eu comecei a pensar em formas que eu poderia ajudar a sociedade, ajudar a cidade. E uma das formas que eu achei de entender se eu estava num momento preparado para isso, foi conversar com setores da sociedade, né? Então, conversei com algumas pessoas da segurança aqui de Turvo, segurança pública, e após aceitar o convite, fizemos algumas reuniões com pessoas desses setores para me ajudar na formalização de um projeto que eu apresentaria à sociedade. Dentro dessa conversa saiu três temas importantes que a nossa cidade tem que começar a nos preocuparmos, né? Então, hoje eu deixo aqui as minhas solicitações e pedidos de estudo. Depois acho que vou fazer até uma indicação sobre isso, né? Que aqui em Turvo a gente agora vai ter... Então, isso que eu vou explanar para vocês foi construído junto com essas pessoas que fazem parte da segurança pública aqui da nossa cidade. A gente vai ter um movimento muito maior, já está tendo, mesmo com a não finalização da serra, mas já está tendo. E isso vai trazer problemas graves para nossas cidades também, não só coisas boas. Uma delas é o aumento, inclusive, da insegurança. Então, nos preocupa muito essa questão. Uma das coisas que podem atenuar bastante essa situação é a instalação de mais câmeras simples de segurança na cidade e, principalmente, mais câmeras OCR, aqui na cidade de Turvo, que são câmeras que têm uma qualidade, uma aproximação maior, que realmente dá para identificar indivíduos e fazer com que o trabalho da polícia seja facilitado. Já existem câmeras, né? Mas a gente tem que ampliar, principalmente nas rotas de saídas da cidade, começar a pensar também na questão do interior de Turvo. Cada vez mais a gente está integrando o nosso centro da área do perímetro urbano com o perímetro rural, então isso aí também requer essas preocupações. Então as câmeras OCR são de fundamentais importâncias para que a gente tenha um aumento de segurança, inclusive do comércio. E mais do que isso, é colocar uma pessoa fiscalizando das 7 às 7 ou das 7 às 5 da manhã. Disponibilizar uma pessoa que fique monitorando essas câmeras, porque muitas vezes a gente tem a imagem, mas aí a polícia já não prende flagrante, já aconteceu o roubo, já houve a invasão. Então isso facilitaria muito o trabalho de toda a segurança da cidade. Seria muito importante essa questão de uma pessoa fiscalizando, cuidando dessas câmeras. No período da manhã e à tarde não precisaria, porque já tem movimento maior e tudo mais. Mas nesse período da noite, a pessoa está em loco, já avisa a polícia, já avisa todas as pessoas que teria que ser avisado, trazendo mais segurança para todos os bairros, para o comércio e diminuindo significativamente os roubos aqui em Turvo. Dito isso, muito importante também a questão da parceria público-privado, o envolvimento da sociedade, a questão de projetos que a polícia tem, né, tipo a rede de vizinhos, né? Então, essa integração público-privado e junto a sociedade se envolvendo vai também trazer, fazendo a sua parte, vai também trazer uma melhora nessa nossa segurança pública. Então, eu tinha elaborado essas questões para trazer aqui em plenário, aproveitando
a fala dos colegas, dos nossos estimados profissionais da segurança pública. Faço também um apelo para que todos nós, vereadores, contatamos alguém da nossa alçada aí para que a gente consiga fazer uma pressão para que essas pessoas sejam valorizadas, porque a gente só vê os índices piorarem, facções chegando no nosso estado, e a gente vai desmotivar as pessoas que estão lá na frente de tudo isso. Eu realmente não entendo, e não é só a questão da Previdência, é a questão também das condições de trabalho, a questões de qualificação de material realmente de trabalho, né? E também para que realmente esses nossos profissionais da segurança tenham condições de fazer um trabalho cada vez melhor e não ao contrário, né? Boa noite a todos. Deixo aqui um abraço especial os membros da Segurança Pública. Desejo aí a todos uma ótima semana e que Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigado ao vereador Afonso Ribeiro Casteller. O segundo vereador inscrito, o Patrick Nazari. O assunto, projeto solidário, alimento. Senhor presidente, todos aqui que nos acompanham hoje, quem nos acompanha aí pela rede social e também amanhã os ouvintes da Rádio Imigrantes. Cumprimentar em especial aqui o secretário de Saúde, né, Tadeu, agradecer por ter vindo participar conosco hoje, como sempre, bem prestativo, trazer as informações aí da saúde, né, Tadeu? E cumprimento especial a todos vocês, integrantes aqui da Segurança Pública, né? Triste, por um lado, por a gente estar aqui falando desse tipo de situação de desvalorização, né? De um modo geral, é um assunto que nós recentemente tivemos conversando aí com o Dr. Lucas, né? Que está aqui na Delegacia de Turvo, e a gente sabe dos desafios que é a questão da segurança, falando de estrutura, sempre dependendo né, de auxílio até do município para ter veículos e para ter, numa situação, o Dr. Lucas comentou conosco aí, para fazer uma operação, não ter um valor para arrecadar, para fazer um lanche num período de uma madrugada, isso é uma vergonha, isso não existe, né? O Estado deixar a desejar dessa forma, e agora triste por vocês estar nos colocando essa situação da desvalorização também, né, com relação aos recebimentos e tudo mais. Mas feliz por saber que vocês todos, né, eu na minha profissão da advocacia, com bastante contato com a segurança pública, eu sei do empenho, né, que vocês têm na atividade, apesar de todos esses percalços. A gente sabe que, né, nunca deixam, né, não são por essas situações que deixam a desejar. Então, dizer que contem, né, também com o meu apoio em relação a qualquer debate, né, com agora esse projeto aí, pelo que eu vi aí, acho que teve audiência pública hoje na LESC, né, ele vai seguir para as votações daqui a pouco, e a gente com certeza vai, né, fica sensibilizado, agradece por essas palavras de vocês aqui hoje, e entende e fica bem por dentro do que está acontecendo para buscar o apoio em relação a isso. Escrevi aqui rapidinho para falar, parabenizar e pedir apoio a um projeto denominado Alimento Solidário. É um projeto que iniciou agora em maio de 2021, uma iniciativa de alguns voluntários e do Rotary Clube, CDL de Turvo e também o CRAS. O que esse projeto traz, né? Projeto Alimento Solidário. Essas duas entidades, com a Secretaria de Assistência Social e também com uma empresa aqui de Turvo, que é a Menegaro John Deere, acabaram divulgando e credenciando alguns comércios para que coloquem à disposição algumas cestinhas para quem tem interesse em doar alimento. Então, a notícia boa é que ele está em andamento, e a gente vem aqui fazer um apelo porque vem dando certo, e que quem tem um comércio, principalmente mercado, né, porque lá onde a gente adquire os alimentos, não custa, às vezes, a gente adquirir alguma coisinha a mais e colocar nessa cestinha. Esse pessoal do Rotary, do CDL, a cada 15 dias, e também da Secretaria Social, passa para recolher. E aí essa parceria que se firmou com a empresa, através da John Deere mesmo, e com a Menegaro, é que a John Deere ela duplica
os quilos desses alimentos. Então, se nós arrecadar 200 quilos nos 15 dias e levar até a empresa John Deere, né, ela transforma em 400. E a notícia melhor agora é que a Menegaro, né, a John Deere é a empresa multinacional, e a Menegaro vai triplicar. Então, é um projeto que já arrecadou mais de 0,5 tonelada até agora, né, e a gente acabou se inteirando e vem aqui hoje também fazer essa divulgação para quem ainda é do comércio, ainda quem não sabe, quem quer doar, procure os locais aí que tenha para fazer essa doação, aproveitar esse embalo, né, dessas empresas, grandes empresas aí que também são beneficiadas aí no nosso município, que estão se solidarizando com isso. Então, seria isso hoje. Obrigado ao vereador Patrick. O terceiro vereador inscrito, Giovanni Carlesse, palestra do Conseg, doação de sangue, estrada do Turvo Baixo e da linha Jundiá. Boa noite, presidente, colegas vereadores, integrantes da mesa, população aqui presente e a quem nos acompanha através da página da Câmara de Vereadores. O primeiro assunto seria sobre a reunião do palestra do Conseg, que vem de encontro também com a segurança, né, segurança pública. Já também quero me colocar à disposição dos senhores em manter contato, fazer contato com os deputados ao qual a gente tem mais proximidade e levar a posição dos senhores para que auxilie nessa situação. Então, na reunião na palestra do Conseg, ao qual o secretário Ivanor já mencionou anteriormente, foi dia 8, quinta-feira, foi ministrada pelo Marcelo Piccolo, terceiro sargento comandante do destacamento do Timbé do Sul. Também se fez presente a presidenta Sandra e mais a população que se fez presente e alguns vereadores também. Também me colocando à disposição também do Conseg para auxiliar no que estiver ao meu alcance, da mesma forma que eu me coloco à disposição dos senhores. O outro assunto seria sobre a estrada Turvo Baixo, onde a comunidade vem agradecer ao Executivo pelo bom trabalho que vem prestando, ao asfalto que vem fazendo, que se iniciou da comunidade, lá da igreja do Turvo Baixo, e vem em direção ao Turvo. Esse asfalto hoje que chega, a princípio, até a entrada da comunidade da Boa Vistinha, essa primeira etapa. E já de antemão também venho trazer uma cobrança da comunidade, pedindo uma melhora no segundo trecho, ao qual vem da entrada da Boa Vistinha até aqui no Grêmio Turvense. A estrada também está está apenas com a base, né? Então a comunidade pede para que o Executivo ponha uma pedra fina, enfim, o que possa fazer para melhorar o tráfego naquela comunidade, naquele trecho. E da mesma forma também na linha Jundiá, ao qual agora o Executivo vai partir para uma etapa de camada asfáltica também, mas que tem o segundo trecho também com uma dificuldade de acesso na estrada. Agora, principalmente, que vem a época da safra, bastante tráfego de caminhões, tratores, enfim, e uma dificuldade grande de trafegar. Então, a gente pede que o Executivo tenha uma atenção maior para essas ruas, para essas estradas gerais das comunidades. Falo aqui para o prefeito Sandro e também para o secretário Nina. E o terceiro assunto seria sobre as datas para a doação de sangue. Os dias que tem transporte até o EMOSC, ao qual o Executivo também presta a conduta do ônibus, né, para transporte até o EMOSC. Então, no dia 20 de 7, terá a saída do Turvo às 13 horas. Dia 27 de 7, terá a saída do Turvo às 7h30. Dia 3 de agosto, a saída do Turvo às 13 horas. E dia 10 de agosto, a saída do Turvo às 7h30. Quem tiver interesse em fazer uma boa ação, fazer uma doação de sangue e contribuir com esse projeto, pode entrar em contato pelo fone 991 27 59 23. 991
275993. Falar com a Maiara. Ou pode mandar mensagem também para o Doadores de Turvo, né, no Instagram, ou mensagem, e também pedir para que todos sigam o Instagram Doadores de Turvo, que apoiem essa causa, que é em prol não só do município de Turvo, né, mas de toda a região ou de toda Santa Catarina. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, uma boa noite e um bom dia a quem nos ouve amanhã. Obrigado ao vereador Giovanni Carlessi. O quarto vereador inscrito é Luiz Lucinei Vito, reunião da MESC. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor presidente, cumprimento os demais da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham nesta noite. Esta reunião da MESC, ela foi feita com o diretor-presidente, né, do Porto de Imbituba, Fábio Riera. E eu estava nessa reunião fui convidado, porque sou presidente da Frente Parlamentar Mista da BR-285, quer dizer, SC, pretende ser BR, né? Também estava presente o presidente da casa, né, os prefeitos da região, né, onde o Fábio trouxe a equipe dele para um esclarecimento a respeito da SC 285. Ele nos repassou aqui, né, de levantamentos feitos para o Porto, numa quantidade de 6 meses, seria abril a setembro, após a abertura dessa BR, dessa SC, essa BR, depende do que vai ser, né, uma quantidade de 2.500.000 toneladas de soja e milho que vai descer ao Porto. Tá? Isso significa 62.500 caminhões nesses 6 meses, contando sábado e domingo, numa quantidade dia de 330 caminhões acima de 40 toneladas, que o Porto só registra caminhões pequenos para transporte interno. Então, seria só caminhões pesados. Para soja e milho. Tá? Então, nós não temos nenhuma informação a respeito de DENIT, de infra, quem vai assumir essa BR, o SC. Né? Infelizmente, tivemos 3 vezes lá a Florianópolis. O DENIT não assume e o governo do estado não está liberando. Nós temos um caso sério que vem de encontro com o que está sendo falado agora, hoje, aqui, com a segurança pública. Vocês calculam, se vai passar essa quantia de caminhão pesado, fora frutas, madeira, turismo, arroz, aí vão colocando, tá, gente? Vamos colocando isso aí em pauta, que a coisa é séria. Tá? Vocês calculam quanta gente vai vir para o veraneio? Quanto bandido vai passar aqui? Quanta janela que hoje, que a gente diz que dorme com a porta aberta, com a janela aberta, quanta vai ser fechada, né? Quando a gente comenta isso, muita gente não dá valor. Tá? Acha que a gente vai em uma reunião, tá? Pedir a palavra nessa reunião da MESC, defendendo, tá? Aqui defendendo nossos agricultores, porque nós não estamos preparados para isso. São pequenos produtores, eu falo isso em todas as reuniões. Usei lá, então, e pedi também, né, para o Fábio, ele que é o presidente, também tem intervenção ao governo do estado, eles que têm uma força grande lá, para que nos ajude da necessidade dessa SC se transformar em BR ou que ela tenha uma reforma rápida pelo DEINFRA. Tá? Então, foi pedido. Todos os prefeitos, na maior parte, né, do pessoal que usa isso aqui, que está passando por necessidade, usaram da palavra também. Né? E a preocupação é grande, tá, gente? É grande. E vamos nos inteirar disso aí, porque vai ser, assim, complicado. Isso é preocupante. Se o senhor presidente me permite, no dia 5/7, outra segunda-feira atrás, alguém, eu acho que interpretou mal o que eu usei sobre o acidente da linha Acontece com o trator. Né? Então, eu gostaria, antes que as pessoas
talvez não foi por maldade, não escutaram bem a notícia. Eu participo já há 3 a 4 reuniões no DENIT, que é a Superintendência do DENIT do Estado de Santa Catarina, defendendo o agricultor. Eu nunca vou falar mal do agricultor da maneira que nós estamos aqui. Tá? Eu falei aqui que tem gente usando o incorreto. Isso eu falei. Tá? Então, aí para essas pessoas que interpretaram mal, eu peço desculpa, se eu errei em algum ponto, mas a minha intenção é a melhor, é buscar segurança para o nosso agricultor, porque eu também sou um agricultor. Tá? Então, quando precisar de alguma informação, a gente está pronto aqui, ou em outras instituições também que tenham essa informação. Então, era isso, senhor presidente. Fico agradecido. Uma boa noite. Obrigado ao vereador Nevito. O 5º vereador inscrito, Rogerinho D'Agostin. Assunto: EPAGRE, barragem do Rio do Salto. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, membros da Segurança Pública de Santa Catarina. Boa noite e meu bom dia aos ouvintes da Rádio Imigrantes. Presidente, quero te colocar uma situação que acabou passando batido aí. Na última quinta-feira nos deixou nosso amigo Alexandre Acorde, irmão do nosso amigo Belinho Acorde, filho do saudoso Nico Acorde, Então, mais uma vítima, infelizmente, da Covid. Então, realmente, ainda as coisas estão acontecendo e pessoas nos deixam, e isso faz uma falta enorme. Então, quero deixar aqui o registro. Segundo assunto, na última terça-feira, estivemos lá em Itajaí, na EPAGRE. Estive acompanhado do presidente da Coperja, Vanir Zanata, também do presidente Arlindo Manente da Copersuca, do representante da Cravil lá, e também, que é a cooperativa lá do norte de Santa Catarina, também com o pessoal aqui da Agrojuste. Fomos lá fazer um bate-papo breve com o pessoal da EPAGRE, e quando a gente se depara a nível do Estado, o que os senhores policiais enfrentam aqui, a segurança pública, o nosso pessoal lá, os nossos engenheiros agrônomos, a choradeira é a mesma. O pessoal foi se aposentando, foi indo embora, não foi reposto os cargos daqueles mestres, e infelizmente você vai ficando com uma EPAGRE até um pouco sucateada. Então, eu me coloquei na posição agora de vocês como policiais, e a gente sente assim uma tristeza enorme, porque quando a gente tem aqui o nosso secretário de Saúde, certo? Tadeu Arseno, a gente tem a segurança pública e a gente tem a questão também da educação. Acho 3 pilares fundamentais para a nossa vida. Então, me comovi com essa situação de vocês e com certeza essa nossa casa, independente de partido político ou sigla, com certeza vamos defender essa causa. Eu acho que ela é nobre e essa situação que a gente passa em Turvo, que como o senhor comentou aqui, que cidade tranquila, que a gente aí, quando eu tinha 10, 12 anos, 13, tu deixava tudo largado aí, era uma paz enorme. E hoje você vê a criminalidade aumentando. E, consequentemente, também essa BR-285 passando aí, que o nobre amigo Ney colocou, esse movimento tremendo que vai trazer, você traz a coisa boa e você acaba trazendo também a bandidagem, infelizmente. Então, a gente se coloca à disposição de vocês e, com certeza, vamos estar procurando auxiliar nessa situação, que ela é uma causa nobre, com certeza. O nosso terceiro assunto, que aconteceu na quinta-feira à noite, audiência pública da nossa barragem do Rio do Salto. Uma situação que a gente coloca aí há 40, estava falando com meu pai, 42 anos, ele foi uma reunião lá em Araranguá e já se discutia barragem do Rio do Salto. Então a gente pôde apreciar a questão da licença ambiental, O que é essa licença ambiental, É o processo legal que avalia a viabilidade ambiental e autoriza ou não a instalação e operação de um empreendimento,
ou atividade modificadores do meio ambiente. O licenciamento ambiental da barragem do Rio do Salto é competência do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA. Então foi uma conversa muito proveitosa, a gente iniciou às 19 horas e terminamos às 21 horas. O assunto foi interessante, pertinente, então a gente pôde ver que a licença ambiental é o primeiro passo para que realmente a barragem possa sair do papel, e o segundo, a questão colocada, foi a questão do impacto ambiental. Então ali a gente pôde ver pelo projeto da barragem que o impacto ambiental aí ele é muito baixo. Ali realmente é uma depressão entre os morros aí, que realmente ela foi feita assim, a natureza se encarregou de fazer, nos deixar aquilo aí realmente para ser feito realmente uma barragem. Uma barragem que quando cheia ela vai atingir 474 hectares alagados. Isso é um lago enorme que vai solucionar a questão da água potável aqui para o município do Turvo, Meleiro, Ermo, Araranguá, Morro Grande. Então, é uma questão de saúde. É uma questão também que os agricultores anseiam, porque a questão aí do novembro, dezembro, quando você tem nosso período de seca aqui na região, quem é agricultor sabe, né? Que você fica angustiado, aquela questão, olha para o céu, será que vai chover, será que não vai chover? Aí você acaba apelando aí para Nossa Senhora dos Campos, que na última segunda-feira teve de aniversário aqui na nossa cidade, né? E graças a Deus ela sempre nos ouve. Às vezes com uns diazinhos de atraso, mas a gente compreende, porque é questão das pessoas rezar um pouquinho mais. Então a nossa fé na Nossa Senhora dos Campos ela é fundamental. E a última questão que eu coloquei também, uma pergunta que eu fiz, é quando que essa barragem realmente ela é viável? Quando é que ela vai sair do papel e quanto tempo para ela realmente a gente ir lá inaugurar aquela obra? Que eu tenho 45 anos e eu digo para vocês, isso é um sonho de criança meu, tá? A minha questão, a minha entrada na política, e não interessa partido político, hoje a gente vai pedir para todos os nobres vereadores aqui presentes, vamos colocar essa situação para o nosso deputado estadual, o deputado federal, o nosso senador, o nosso governador, vamos brigar por essa barragem? Ela é uma causa muito nobre. Então, a resposta deles nessa questão do tempo, mais um ano ainda de papelada, tem mais 2 licenças para serem avaliadas, para depois a obra realmente ser incrementada e 3 anos para essa obra ser concluída. Então, foi um bate-papo muito bom, quem participou, valeu a pena mesmo. Vereador, permite uma colocação? Também uma pergunta que eu fiz nesse dia para o pessoal da Casan, porque os proprietários e moradores que já foram indenizados e não podem mais utilizar os terrenos para plantio, né? Mas tem uma empresa que extrai matéria-prima de minério. Questionei por que as famílias não podem utilizar, mas a empresa ainda continua extraindo minério. A resposta que eu tive, que de repente algumas ou muitas pessoas não saibam, é que a empresa pode extrair minério, pois não é o subsolo não é de domínio da Casan, né? Então, logo sendo licitado, posso concluir, presidente? Logo sendo licitada essa obra para acontecer, essa mesma empresa fará os reparos cabíveis a ela, né? Então, isso foi a resposta da Casan nesse dia. Giovanni, realmente é uma questão a ser estudada, porque na última segunda-feira, dia 12, na parte da tarde, eu estive visitando lá, e realmente estava lá a empresa retirando o material, metendo a mão e fazendo a coisa acontecer. E ele até comentou que essas empresas vão ter que... Tem a questão do impacto ambiental do que eles estão fazendo, né? Então isso é fundamental para que a coisa aconteça da melhor forma. Porque a gente se sensibiliza também, nesses anos todos, dessas famílias que nessa questão dessa indenização, né? Que se retiraram de lá. Porque quando você tem o seu umbigo enterrado naquela terra e agora você se obriga a ser retirado, e tem a questão, né? Já foram investidos mais de 30 milhões aí, então essa obra realmente ela tem que sair do papel, né? Vereador, sim. Me permite, se o presidente permite,
A questão seria da seguinte forma, sobre barragem. Todo o pessoal foi indenizado? De que maneira? Porque tem muitos reclamando que ainda falta uma indenização. Existe alguém que possa esclarecer isso? Tem algum esclarecimento para isso? Vereador, eu acho que na linha do que coloca o vereador Ney, nós aqui também, de repente, teríamos, através dessa casa, solicitar, oficiar a Casan para dar essa informação. Quem sabe não vem uma informação oficial para nós de quantas famílias já foram indenizadas, se tem uma propriedade pendente lá. Eu acho que isso era importante saber, porque estamos falando dessa exploração. Nessa exploração, eles têm provavelmente essa empresa tem uma licença a nível federal, porque eu acho que é o DNPM, departamento ali que vai autorizar, em cima de uma área que já está indenizada, já está à disposição para um outro empreendimento. Então, será que essa empresa também está com licença vigente também para estar lá explorando? Tem muita coisa aí que a gente não sabe, né? Então eu sugeriria, né, presidente, não sei se isso é possível, na linha do que o vereador Ney está colocando, de a gente de repente oficiar através dessa casa, a Casan, e pedir informações sobre essas indenizações e alguns outros questionamentos. O vereador, só para... Eu estou muito naquela região, eu vou muito para lá, e aqui o que está acontecendo lá é um absurdo. Não é o que está acontecendo hoje, é o que acontece há muito tempo. É um absurdo, porque nós estamos falando de 40 anos na espera de uma obra, porque não tem licença, porque tem impacto ambiental, e tem uma empresa que tira e destrói todo um ecossistema que tem lá, muito mais agressivo até, eu acho, do que a obra que seria feita, e simplesmente pode. E ninguém faz nada, ninguém fala nada, ninguém se posiciona. Não estou falando nós aqui, a nível estado, né? Então isso é um absurdo. Eu passo lá, faz muitos anos que eu passo naquela região lá, e o que se encontra lá, quem for lá visitar, é até um cenário de devastação que se vê lá. Então eu compactuo com todas essas ações e me coloco também à disposição para a gente ver essas questões e formar uma frente aí cada vez mais ativa para a gente realmente incomodar quem tem a caneta. Obrigado. Para encerrar, vereador. Obrigado, vereador Afonso, Ney, Patrick. Eu acho que é pertinente, presidente, e vamos trabalhar junto nessa função. E também uma situação que havia passado até um pouco batida, segundo me comentaram, aí hoje é aniversário do nosso amigo Tadeu Arseno. Não sei se procede essa situação. Quero parabenizar aqui o nosso secretário, então, de saúde. Parabéns, meu amigo. Muito obrigado, boa noite. Obrigado ao vereador Rogério D'Agostin. O vereador Renato pode fazer uso da palavra, né? Quero também, em nome do Legislativo, o vereador dar as boas-vindas, né? Vai ficar aí por 30 dias na casa, que tu possa e saiba aproveitar bem essa oportunidade e colocar sempre a minha pessoa e a casa também à sua inteira disposição. Obrigado. Boa noite, presidente. Boa noite aos meus amigos vereadores e a todos que estão aqui nesta noite. Queria agradecer também a Deus por estar aqui essa noite. Eu gostaria de iniciar fazendo um agradecimento especial ao meu amigo Valcir Milanese Zebra, pelo espaço concedido. Aproveito também para agradecer às pessoas que acreditaram em mim e pelos 270 votos de confiança que me deram. Agradecer a minha família e dizer para vocês que estou aqui para fazer o que mais sei e o que fiz a minha vida toda, trabalhar firme e forte. Nesse curto espaço de tempo, tenho a certeza que vou dar o melhor de mim. Contem comigo para tudo que for bom para o Turvo. Meu muito obrigado a todos. Obrigado ao vereador Renato. Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária, logo após a sessão ordinária, para a votação única da moção número 04/2021. Suspenda a sessão por 3 minutos.